Bom, galera, aqui ó, essa questão fala assim, se o domínio da função, aí ele dá uma função e dá o domínio. O que é o domínio? O domínio são os valores que a gente vai trocando no valor de x, né? Então a partir do momento que o cara deu essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 9, que multiplica x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado, quando ele dá o domínio, ele está falando valores para você trocar no x, tá? Então, por exemplo, quando ele fala que o domínio é menos 3, o que você vai fazer? Você vai pegar o x e trocar por menos 3. Só que olha o que vai acontecer. Quando você troca esse x por menos 3, a função vai ficar menos 3 ao quadrado menos 9, tá? O primeiro parênteses aqui. Aí vai ficar, né? Menos 3 ao quadrado menos 4, que multiplica menos 3 ao quadrado. Só que vê se você concorda comigo aqui, ó. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo aqui, tá? E aí vai ficar 9 menos 9. Isso aqui vai dar 0. O que acontece? 0 multiplicando qualquer número, o resultado final disso aqui, ó, vai dar 0, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa, por exemplo, com x é menos 2. Aqui que é o outro valor do domínio. Só que se você pensar no x igual a menos 2, olha o que vai acontecer. Não vai zerar o primeiro, mas esse segundo termo aqui, ó, vai ficar assim, ó, menos 2 ao quadrado menos 4. Olha lá. E o restante você vai colocando, né? Então, para quem não entendeu, vai ficar menos 2 ao quadrado menos 9, que multiplica menos 2 ao quadrado menos 4, que multiplica menos 2 ao quadrado. Aí o que vai acontecer? Agora, nessa parte aqui, ó, menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 vai dar 0. Então, se você tem um dos fatores da multiplicação ali sendo 0, quando você multiplica qualquer coisa por 0, o resultado final disso vai dar 0 também. Olha lá. Então, quem já reparou, o que vai acontecer, por exemplo, quando x é 0? Quando x é 0, ali nesse cenário, não 0 primeiro, porque trocando aqui, ó, vai ficar assim, né? 0 ao quadrado menos 9, que multiplica 0 ao quadrado menos 4, que multiplica 0 ao quadrado. Só que aí, ó, nessa hora, quando você multiplica por 0 ao quadrado, o que vai acontecer? Você está multiplicando por 0. Se você está multiplicando por 0, o resultado disso vale o quê? 0 também. Gente, o que vai acontecer? No 3 aqui, ó, ele vai dar o mesmo resultado que o menos 3, porque não está ao quadrado. Quando você colocar 3 ao quadrado, dá 9. Tá? Então, quando você pegar o x igual a 3, pode ter certeza que também o resultado final lá vai dar 0. Quando você pegar o x igual a 2, ó, vai dar o mesmo resultado do menos 2, porque está ao quadrado. Aqui no meio, por exemplo, vai ficar o quê? 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Então, você vai zerar uma parte do produto, né, um fator do produto, no final vai dar o quê? Vai dar 0 também. Então, o que está acontecendo aí, ó? Está acontecendo esse esquema de diagrama aqui, ó. Você tem o domínio e aqui você tem o contradomínio, que é onde fica a tua imagem. O domínio você tem os seguintes valores: menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. E esses valores estão chegando numa só imagem, ó. Olha lá. Então, pô, professor, uma imagem pode ter vários domínios? Pode. O que não pode acontecer é um domínio ter várias imagens. Aqui, ó, o que está acontecendo? Essa imagem 0 está tendo vários domínios, isso pode. Então, o que acontece? O conjunto imagem possui o quê? Um único elemento. Esse elemento é quem? É o 0, tá? Então, esse 0 aqui é o que a gente chama da imagem. A imagem fica lá no contradomínio, é quem recebe a ligação do domínio, né? Aí ali a gente tem a imagem, então só tem imagem 0, ou seja, só tem resultado 0. Espero que você tenha entendido essa, hein? Vamos para a próxima? Nessa aqui ele dá uma função, e aí ele define a função como 2x menos 3 sobre 5. A partir do momento que ele fala que ele pergunta qual é o domínio, a pergunta do cara aqui está sendo quem? Quem é o x, ó. Quer saber quem é o x. E o menos 3 quartos é a imagem. Então, ó, o x é o domínio, a imagem é sempre o y, ou f de x. Então, a gente vai trocar aqui, ó, como menos 3 sobre 4. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar e vou multiplicar cruzado. Ao multiplicar cruzado, vai ficar 4, que multiplica 2x menos 3. Isso tem que ser igual a menos 3 vezes 5. Ó. Joga a distributiva. 4 vezes 2x dá 8x. 4 vezes menos 3 é menos 12. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Ó. Então vai ficar 8x é igual a menos 15 mais
12. Ou seja, 8x é igual a menos 3. X só pode ser menos 3 sobre 8. Olha lá. E aí é o resultado aqui, letra B. Tá? Vamos embora para a próxima. Seja a função P de 2x igual a x mais 6. Aqui, ó, é fácil a gente observar como é que a gente calcula o P de 2. Por quê? Para ser P de 2, você concorda que o x tem que ser 1? Porque aí é o que vai acontecer. Vai ficar P de 2 vezes 1. Olha lá. Não é 21 não, tá? É 2 vezes 1, ó. É igual, aí trocando x por 1. 1 mais 6. Ou seja, o P de 2 vale 7. Você já vai pegar e vai deixar isso guardado. Tá? O 7 nem se corta, tá, gente? Olha lá. Não tá assim. Pô, professor, então vê se eu entendi. Fácil demais, porque quando ele pergunta para mim quem é um P4, aí eu vou falar, pô, para ser 4 aqui, o x tem que ser 2. Faz sentido, né? Tá certo, porque vai ficar assim, ó, P de 2 vezes 2 é igual a 2 mais 6. Ou seja, P de 4 vale 8, tá correto também. Agora, o problema é quando chega no P de 3 ali, ó. Muita gente já agarra e fala, pô, quem é o x que eu vou ter que colocar para dar 3 ali? E aí é só tu fazer um rascunho. E aí qual o rascunho que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar o que está dentro do parênteses, ó. Vamos fazer um rascunho. O que está dentro do parênteses aqui? É 3. O que está dentro do parênteses lá na pergunta? 2x, na lei, né? Então faz um rascunho. 2x tem que dar 3. Ou seja, o valor do x ali tem que ser 3 sobre 2. Ó. Então olha o que vai acontecer. Vamos pegar o x e vamos trocar ele por 3 sobre 2. Ó. Fazendo isso, vai ficar P de 2 vezes 3 sobre 2 igual, x mais 6, ou seja, 3 sobre 2 mais 6. Ó, 2 com 2 corta, vai ficar P de 3, que é o que a gente queria. 3 sobre 2 mais 6. Vamos tirar a MMC? A MMC é assim, né? O 2 vem para cá multiplicando, 2 vezes 6, 12, mais 3, 15. Vai ficar 15 sobre 2. Pronto. Olha lá. Lembrando que no final mesmo, né? O que ele queria? Ele queria a soma dos dois primeiros, ó. Ele quer o P de 2 mais o P de 4 menos o P de 3. Ou seja, o P de 2 vale 7, o P de 4 vale 8 e o P de 3 vale 15 sobre 2. Então vai ficar 7 mais 8 é 15, vai ficar 15 menos 15 sobre 2. Tira o MMC rápido, 2 vem para cá multiplicando, ó, 2 vezes 15, 30. 30 menos 15 dá 15. Então esse número também é 15 sobre 2, é o resultado final, letra A. Vamos para a próxima. Ele está falando que essa função é crescente. Gente, quando que a função é crescente? Ó, destacando aqui, porque veio meio quebrado, né, na formatação, o certo no enunciado é assim, ó, 3 menos 2a vezes x mais 2. Isso aqui é uma função afim. Para ser crescente, o a, ó, que é quem multiplica o x, né, o azão que a gente fala, para ser crescente ele precisa ser maior do que zero. Decrescente é menor do que zero. Ou seja, você vai pegar o coeficiente de x, que é 3 menos 2azinho, e vai ter que falar que ele tem que ser maior do que zero. Ou seja, menos 2azinho tem que ser maior do que menos 3. E aí o que você vai fazer? Isso mesmo. Multiplica por menos 1 para trocar o sinal dos dois lados. Então, trocando o sinal dos dois lados vai ficar 2a tem que ser menor do que 3. Troca o sinal de todo mundo. Ou seja, a tem que ser menor do que 3 sobre 2. E aí o gabarito só pode ser a letra B. Vamos embora para mais uma. De valor numérico agora. No primeiro item aqui, ele está pedindo f de menos 1/3. Né? Menos 1/3 é um valor menor que zero. Menor ou igual a zero. Então a gente vai trocar nessa lei de formação aqui. Ó. Então f de menos 1/3, a gente vai trocar no lugar desse x aqui, tá? Então vai ficar ó, menos 3 vezes menos 1/3, trocando no lugar do x aqui, ó, mais 2. Ou seja, quem vai ser esse cara? Ó, esse menos 3, o menos vezes menos vai dar mais, né? E o 3 vezes 3 vai cortar. Então vai ficar menos 1, vai ficar 1 mais 2. Então esse resultado aqui vale 3, o primeiro, tá? Quando o cara pede o f de 0 aqui, f de 0 ele se encaixa no mesmo grupo desse aqui, ó, que é x menor ou igual a 0. Então a gente vai trocar nessa mesma lei. Então f de 0 vai ser menos 3 vezes 0 mais 2. Ó. Menos 3 vezes 0 vai cortar, esse cara vai dar 2. Fim de papo ali por enquanto, né? E aí, por último, ele pede o f de 2. O f de 2 já se encaixa nesse outro cenário, quando x é maior do que 0.
Quando x é maior do que zero, a lei de formação é o que? X menos 1. Então ali o x é 2, vai ficar 2 menos 1. Então aqui vai dar 1. Aí acabou, né? Porque o que ele quer? Ele quer a soma dessas coisas aí. E aí se você somar 3 mais 2 mais 1, só pode dar o quê? Só pode dar 6, só pode dar a letra C. Valeu? Vamos embora, seguindo. Sejam as funções. Aí ele deu ali duas funções, né? Ele fala que o f de 0 é igual a menos 1. Informação importante. Então vamos trocar lá. No lugar do x, vamos trocar por 0. Vai ficar f de 0. Troca o x por 0. Vai ser 2 vezes 0 mais a. Ele está falando que o f de 0 você tem que igualar a menos 1. Pronto. Aqui eu já vou achar o valor do a. Ó. A vale menos 1. Tá? O g de 1, no caso, vale 3. Ó. G de 1 a gente vai trocar na função g de x. Então quem que é o g de 1? Troca o x por 1 ali. Vai ficar ó, menos 3 vezes 1, trocando o x ali por 1. Ó. Então vai ficar menos 3 vezes 1 mais 2b. O g de 1 vai dar 3, então eu vou pegar isso e vou igualar a 3. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Vai ficar menos 3 mais 2b igual a 3. Ó. Então 2b é igual a 3 mais 3. Ah, então 2b só pode ser 6. O b ali só pode ser 3. Ó. Então a é menos 1 e o b é 3. Ele quer saber a mais b. Se você somar a com b, ó, o que vai acontecer ali? Ó? Então, ó, pegando aqui, a mais b vai ficar menos 1 mais 3. Aí só pode dar o quê? 2. Então tá lá na letra B. Vamos seguindo. Mais uma questão ali envolvendo função afim, né? Esse é um gráfico. Se é um gráfico de função afim, ele tem esse formato, f de x igual a x mais b, tá? Sempre corto o eixo y no b, então eu já sei que o b vale 1 aqui. Então é f de x igual a x mais 1. E o valor de x é o a? Não, gente, o valor de x é a raiz, ó. Então a raiz é 4, então x igual a 4 é uma raiz. Eu vou pegar e vou trocar o x por 4. Toda vez que a gente troca uma raiz, depois a gente vai igualar a zero, tá? Então vai ficar assim, ó, a vezes 4 mais 1 igual a zero. Jogo mais 1 para o outro lado, 4a igual a menos 1. O a só pode ser menos 1 sobre 4. Então achamos a função. A função era ax mais 1, né? Olha lá, a partir do momento que a gente tem agora o valor, já vai acabar. Ó. Então vai ficar f de x, troca o a por menos 1 quarta, vai ficar menos 1 sobre 4 vezes x mais 1. Olha lá. Menos 1 sobre 4, gente, é o mesmo que menos 0,25. Vai ficar menos 0,25x mais 1, né? Então por isso só pode ser a letra B. Estamos chegando ao fim, tá? Vamos fazer 8, 9 e 10, né? Coisa rápida aqui, ó. Sei que tu ainda está comigo nesse vídeo, ó. Então, seja a função, a dele é uma função do segundo grau, né? A partir do momento que ele fala que f de 1 é 2, eu vou trocar o x por 1 aqui, né? Então vai ficar, ó, a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1, isso é igual a 2. Ou seja, a mais b só pode dar 2. Guarda isso. Agora, o f de 2 é igual a 10, que ele falou, né? Então vamos lá. F de 2 a gente trocar o x por 2. Aqui, ó. Então vai ficar a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2. Isso tem que ser igual a 10. Então vai dar 4a mais 2b é igual a 10. Vamos resolver agora o sistema, né? Então ali vai ser um sisteminha simples, ó. O que eu posso fazer? Ó? Vou montar aqui as equações. A mais b vale 2. 4a mais 2b vale 10. Multiplica aqui em cima por menos 2, para a gente poder cortar o b, por exemplo. Então se tu multiplicar por menos 2, vai ficar menos 2a menos 2b igual a menos 4. Embaixo vai ficar 4a mais 2b igual a 10. Soma as equações, ó. Ah, foi embora que a gente queria, 2b com menos 2b. 4a com menos 2a vai dar 2a, menos 4 com 10 vai dar 6, ó. Então a só pode ser 3, né? Se o a é 3, tu não sabe que a mais b vale 2, ó. Então 3 mais b igual a 2, ou seja, o b é igual a 2 menos 3, ó. Se o b é igual a 2 menos 3, o b só pode ser menos 1. Então o a é 3 e o b vale menos 1. Olha lá, letra C. Mais uma. Sendo menos 2 e 3 as raízes dessa função, a soma das raízes de... Gente, olha só. Eu vou aplicar aqui, como ele está falando sobre soma das raízes, eu vou aplicar o conceito de soma de raízes. Então, assim, na função f de x,
Quem que seria a soma das raízes? Lembrando que soma das raízes, independente de qualquer coisa, é sempre menos bzão sobre azão. Tá? Nesse cenário aqui, a soma das raízes vai ser ó, menos bzinho sobre azinho. Tá? Menos bzinho sobre azinho. Só que o que é de fato a soma das raízes? Você concorda comigo que a soma das raízes é eu somar os valores das raízes? Ou seja, menos 2 mais 3. Isso é igual a menos b sobre a. Então, ó, menos 2 mais 3 vai dar 1. 1 é igual a menos b sobre a. Deixa isso guardado. Aí ele vai te dar uma outra função. Ó, ele deu a função g de x, que era igual a bx ao quadrado mais ax mais 1. Quem é a soma das raízes nessa aqui? Ó, a soma continua sendo menos b sobre a. Só que, nesse caso, o b é o azinho. Ó. Então, a soma é menos azinho sobre o a, que aqui é o bzinho. Olha lá. Aí a gente não sabe quanto que é isso. Porém, gente, vê se vocês concordam comigo. Ó. Menos a sobre b é o inverso de menos b sobre a. Se é o inverso desse resultado aqui. Então, esse S vai ser o inverso desse resultado aqui. Ó. Só que, gente, o inverso de um número é 1 sobre ele. O inverso de 1 é 1 sobre 1, que dá 1. Então, por isso que aqui é a letra C. Ó. A gente matou pela soma das raízes, beleza? Bom, questão 10. Ó. Acerca dessa função quadrática, o que é correto afirmar? Bom, primeiro eu vou analisar o delta, né? Para a gente ver se possui raízes reais ou não. Aqui, quando ele fala que não possui raízes reais, é quando o delta é negativo. Quando ele fala que o valor mínimo é igual a menos 4, o valor mínimo de função é y do vértice, tá? Então, ele está falando que o y do vértice é menos 4. A gente vai ver se isso é verdade ou não. A função é maior que zero para todo x. Isso aqui, ó, é aquela história do estudo do sinal, tá? O que acontece? A função é negativa antes das raízes e ela vai ser positiva. Perdão. Ela vai ser negativa entre as raízes e vai ser positiva antes e depois das raízes, tá? Então aqui quando ele fala que a função é positiva entre o 2 e o 6, ele está falando desse trecho aqui, ó. Vamos conferir isso já já. O vértice da parábola está dando x e o y do vértice. Aqui eu posso descartar é logo a letra E, né? E a concavidade não é para baixo. Por quê? Porque o A é positivo, o A é 1, tá? Então vamos lá. Vamos calcular aqui comigo o delta dessa questão. Delta vai ser menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta vai ser 64 menos 48. O delta só pode ser 16, tá? Então, o que acontece? Quem que é o valor mínimo da função y do vértice, que é menos delta sobre 4a? É uma fórmula que tu não pode esquecer, tá? Então, é menos 16 sobre 4, ó, que vai dar menos 4. Aí bateu certinho aqui a letra B, tá? Então, assim, professor, mas eu quero saber as outras alternativas. Quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, ó, o b dessa questão é menos 8, então vai ficar menos 8 sobre 2. Vai dar 8 sobre 2, que vai dar 4. Olha lá. Então, o x do vértice é 4. Então, assim, se eu perguntar sobre o vértice, ele é 4 e menos 4. Qual que é a pegadinha na letra D? Ele colocou ao contrário, né? Menos 4 e 4. Não, é 4 e menos 4 o vértice. O x do vértice e o y do vértice, tá? Então, a letra D está errado. Professor, e por que a letra C está errado? Me ajuda terminando essa questão? Vamos terminar aqui, ó. Se eu continuasse aqui, delta 16, como é que vai ficar o x? X é igual a menos b. O b aqui é menos 8, vai ficar menos 8, mais ou menos a raiz de 16, ó, sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, vai ficar 8 mais ou menos 4 sobre 2. A gente tem duas raízes. 8 mais 4, que é 12, sobre 2, que dá 6. 8 menos 4 é 4, que sobre 2, ó, 4 sobre 2, né, vai dar 2. Então, a gente tem essas duas raízes, 2 e 6, que é de acordo com o que ele fala. Só que a função, gente, o que vai acontecer? Ela vai ser positiva antes do 2 e depois do 6. Ó. A função vai ser positiva para cá, ó, antes do 2 e depois do 6. Então, o certo a falar aqui é que a função vai ser positiva, não entre 2 e 6. Entre 2 e 6 vai ser negativo. Ela vai ser positiva em qual cenário? Se x for menor do que 2 ou então x for maior do que 6. Não foi isso que ele falou aqui, tá?
Lembrando que esse intervalo que ele deu é um intervalo que na verdade é quando a função é negativa. Então se ele perguntasse assim, ó, quando que essa função ela é negativa? Ela é negativa se o x ficar entre o 2 e o 6. Se o x ficar entre o 2 e o 6, aí a função é negativa. Mas não é o caso que ele queria, né? Ele queria o que? O positivo. Então depois do 6 e antes do 2. Bom, espero que você tenha entendido esse vídeo, né? E fica atento aqui para a resolução do restante da apostila aqui nessa playlist. Tamo junto, qualquer coisa é só falar nos comentários.